A estranha sensação de já ter vivido isso antes. Você já entrou num lugar, visto uma cena, falado uma frase, e de repente pensou: mas eu já vivi isso antes. A sensação é real, intensa, e deixa nosso cérebro meio chocado. Algo no presente que insiste em parecer parte do passado. Esse fenômeno tem nome, déjà vu, que em francês significa já visto. Mas o que está acontecendo de verdade dentro da nossa cabeça para produzir esse estranhamento? De onde vem essa sensação de familiaridade misturada com a consciência de não, eu nunca estive aqui, nunca falei isso exatamente assim? Hoje vamos explorar teorias científicas, dados de estudo, o que já se sabe, o que ainda é hipótese, para entender por que sentimos déjà vu. O que nos permite ver esse glitch da mente de perto. Mesmo se você nunca estudou neurociência, vamos começar do zero. Memória, percepção, atenção, partes do cérebro, exemplos fáceis, metáforas. Vamos viajar nesse mistério juntos. Quando o familiar surge do nada, a teoria da memória é esquecida. Imagine que sua mente é como uma enorme biblioteca, cheia de arquivos de experiências passadas, cheiros, sons, imagens, frases, lugares. Cada vez que você vive algo novo, seu cérebro vai arquivando dados, mas nem tudo entra no arquivo fácil de lembrar. A teoria da memória esquecida, ou memória implícita, fragmentada, sugere que o déjà vu acontece quando você encontra algo no presente que é parecido com algo que você viveu, mas você não consegue acessar explicitamente essa lembrança. Ou seja, parte da memória ficou armazenada, inconsciente, esquecida ou enfraquecida. Porém, um fragmento, alguma semelhança de ambiente, cheiro, vista, som, acende um alarme de familiaridade. Estudos mostram que muitas pessoas têm déjà vu quando a situação nova lembra uma situação antiga que não conseguem colocar exatamente de onde é. Por exemplo, entrar num quarto decorado de um jeito diferente, mas com uma disposição de móveis, luz ou objetos semelhantes a outro lugar que você viu, pode dar aquela sensação: ah, já estive aqui. Mesmo você sabendo que nunca viu antes. Isto é parte da ideia do Gestalt Familiarity Hypothesis. Nessa metáfora da biblioteca, é como se um livro, uma experiência passada, tivesse sido catalogado, mas você perdeu o rótulo que dizia quando ou onde foi colocado. Então, quando vem algo parecido, você abre o livro sem saber exatamente onde ele estava. O circuito da familiaridade em pane. Cérebro e memória em conflito. Agora vamos a algo mais técnico, mais explicável. O cérebro tem diferentes sistemas, processos, para reconhecer algo como familiar e para recordar detalhes. Uma parte disso envolve o córtex peririnal, parte dos lobos temporais, que detecta se algo parece familiar. Outra parte envolve o hipocampo, que ajuda a lembrar o contexto, quando foi, onde, quem estava, etc. Em alguns casos, esses sistemas se desalinhariam por um instante. Algo no processo de familiaridade dispara, dizendo, já vi isso, enquanto o sistema de recordar, contextualizar ainda não confirmou, ou confirma que não viu. Esse conflito entre familiaridade versus novidade gera o déjà vu. Um estudo com ressonância magnética funcional, fMRI, mostrou que quando se provoca analogias de déjà vu em laboratório, a ativação em regiões como córtex medial pré-frontal, córtex parietal, regiões associadas ao processamento de conflito de memória, sugerindo que nosso cérebro reconhece um erro cognitivo. Familiaridade sem o suporte da memória declarativa. Metáfora. Imagine duas pessoas olhando para uma sombra. Uma diz, essa sombra parece algo que já vi. Familiaridade. A outra, que sabe bem a cena, diz, não, essa sombra não corresponde exatamente. Recordação contexto. O embate interno dessas vozes produz o déjà vu. Quando o glitch elétrico aparece, epilepsia, disfunções e disparos fora de hora. Nem sempre o déjà vu é inofensivo ou um fenômeno normal. Em algumas condições neurológicas, ele aparece com mais frequência ou de forma mais intensa. Em pessoas com epilepsia do lobo temporal, temporal lobe epilepsy ou TLE, déjà vu pode ocorrer como uma aura antes das convulsões. Nesses casos, observa-se atividade elétrica anômala nos lóbulos temporais, no hipocampo e em regiões relacionadas à memória e familiaridade. Ou seja, o cérebro pode disparar de forma fora de hora sinais de familiaridade, sem que haja base explícita, ou com algum tipo de ativação elétrica que engana os circuitos. É como se uma luz piscasse no arquivo de já vi,
por causa de curto-circuito momentâneo. Mas atenção, embora isso explique casos patológicos, na grande maioria dos déjà vu, as pessoas são saudáveis, sem epilepsia, sem diagnóstico neurológico sério. Nesses casos, o fenômeno parece vir de mecanismos mais sutis, normais, ainda que pouco entendidos. Atenção dividida e percepção dupla, quando vemos duas vezes sem perceber. Outro conjunto de explicações foca menos no armazenamento de memória ou disfunção neurológica e mais em como percebemos o mundo no momento presente. A teoria da percepção dupla, split perception, propõe que às vezes percebemos algo rapidamente, de forma fugaz ou distraída, talvez com olhos parcialmente fechados, sem foco, distraídos, e depois percebemos de novo de forma plena. A primeira percepção é fraca, inconsciente. A segunda é clara. Quando o cérebro monta as duas camadas de percepção, ela se engana. Parece que a segunda vista é uma repetição, e sentimos familiaridade. Por exemplo, você passa rápido por uma porta, distrai-se com um som, volta sua atenção. Essa porta, esse corredor, já vi isso antes. Mesmo que você não tenha visto exatamente antes, o retorno da percepção dá a sensação de já vi. Também a atenção dividida. Quando estamos com a mente meio longe, distraídos, cansados ou sob estresse, nossos sentidos captam menos da cena, nossa percepção inicial falha e a mente completa ou interpreta com base em fragmentos. Essas falhas perceptuais podem gerar déjà vu. Expectativa, emoção e mente curiosa, a influência do fator psicológico. Além dos circuitos neutros de memória e percepção, elementos emocionais, psicológicos, de expectativa e estado mental parecem modular quando e quão intensamente sentimos déjà vu. Estresse, fadiga ou privação de sono aumentam a probabilidade de episódios de déjà vu. Quando o cérebro está cansado ou sobrecarregado, ele opera com menos precisão, os filtros de atenção enfraquecem e os erros de familiaridade e novidade são mais prováveis. Idade. Pessoas jovens relatam déjà vu com mais frequência do que pessoas mais velhas. Uma hipótese é que o sistema de monitoramento de memória, aquele que verifica se o que sentimos como familiar tem suporte real, funciona com mais vigor em jovens, ou que envelhece reduzindo essa checagem. Experiências de vida. Viajar muito, conhecer muitos lugares diferentes, enfrentar cenários novos com frequência parece estar associado a mais déjà vu. Por quê? Talvez porque nossa mente tem mais arquivos de experiências variadas para fazer comparações inconscientes, aumentando chances de encontrar semelhanças sutis. Expectativa ou fantasia. Às vezes, nosso cérebro espera que algo ocorra, ou nós temos sonhos, lembranças parciais ou imagens mentais de algo semelhante antes, o que pode criar uma base para sentir familiaridade. Alguns relatos pessoais mencionam déjà vu ligado a sonhos, embora os estudos científicos sobre isso sejam menos consistentes. Não há consenso científico forte de que sonhos causam déjà vu, mas é uma hipótese interessante e usada para ilustrar. Conflito de memória. Quando o cérebro sabe que algo não se encaixa, esse tópico liga às teorias anteriores, focando no momento crítico, o conflito interno entre essa situação me parece familiar e eu sei que essa exata situação não pode ter acontecido antes, ou não lembro dela. Um estudo recente de revisão, Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2023, fala sobre déjà vu como um conflito entre avaliação subjetiva de familiaridade e avaliação simultânea de novidade, ou seja, a mente julga familiar, mas ao mesmo tempo percebe que algo não bate. Os experimentos com DRM, Diz e Roediger-McDermott, um paradigma de falsa memória, ajudam a provocar analogias de déjà vu em laboratório. Pessoas veem listas de palavras que induzem familiaridade, mas depois uma palavra parecida, chamada de lure, é apresentada gerando familiaridade plus a consciência de que não deveria ser familiar. Em tais casos, observa-se ativação cortical associada ao conflito de memória, especialmente no córtex pré-frontal medial. Então, o déjà vu pode ser considerado como uma verificação mental, falhando ou atrasada, onde o sistema de familiaridade manda o sinal. O sistema de recolhimento, contexto, hesita, reconhece o erro, e essa fricção interna produz a sensação estranha e breve. O que ainda não sabemos e os limites da ciência. Para deixar claro, embora haja bastante progresso, muitas perguntas permanecem sem resposta, ou com hipóteses que ainda não têm evidência forte. Ninguém ainda reproduziu todas as experiências de déjà vu em laboratório exatamente como no mundo real. Os estudos que induzem sensação parecida, DRM, ambientes virtuais, testes de familiaridade, são analogias, não exatamente iguais ao déjà vu espontâneo.
Os mecanismos neurais exatos, quais células, quais sinapses, quais padrões de ativação, ainda estão sendo investigados. Por exemplo, como exatamente o hipocampo reage no momento exato do déjà vu, ou qual é o papel exato dos oscillations neurais ou do córtex parietal, etc. Também não se sabe bem por que algumas pessoas têm déjà vu com mais frequência. Variáveis genéticas? Diferença anatômica de certas regiões cerebrais? Fatores culturais ou de personalidade? Existe possibilidade de que existam subtipos de déjà vu. Experiências muito breves e normais em pessoas saudáveis, experiências mais intensas ou persistentes em pessoas com condições neurológicas, experiências que envolvem sonhos, etc. Além disso, muitas explicações populares, tipo é memória de vidas passadas, o universo paralelo, etc., não têm base empírica ou estudos científicos confiáveis. Podem ser interessantes para histórias ou ficção, mas não para explicações científicas até agora. O déjà vu como uma janela para os segredos da mente. Então, para finalizar essa viagem pelo déjà vu, a sensação surge quando nosso cérebro atravessa fronteiras sutis entre memória, percepção e atenção. Quando algo novo esbarra numa sombra de algo antigo. Quando sinais de familiaridade disparam antes que contextos se confirmem. Quando há pequenas falhas de sincronização, distração ou cansaço. Déjà vu não é só um truque mental legal. É uma pista de como a mente funciona por dentro, mostrando que a memória não é um filme perfeito, mas uma tapeçaria feita de fragmentos, ajustes, reconciliações. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal Saber Solto, ativa o sininho para não perder quando soltarmos os próximos, deixa aquele like que ajuda demais e comenta aqui embaixo qual tema misterioso você gostaria de ver nos próximos vídeos. Curiosidades sobre sonhos? Viagem no tempo? Buracos negros? Psicologia estranha? Ciência de fronteira? Quero saber suas ideias. Valeu por assistir. Até a próxima exploração do desconhecido.